Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa é a nossa aula de História. Eu sou Neto Almeida, sou professor de História e hoje nós vamos conversar sobre dois temas muito importantes no conteúdo de historiografia e daquilo que cai e cobra na prova do Enem. A gente vai estudar hoje um pouco mais sobre Guerra Fria e ditadura militar. Esses dois assuntos que são assuntos importantíssimos para a gente entender e refletir um pouquinho sobre a sociedade no século XX, principalmente a segunda metade do século XX. Dentro do assunto de História Geral e dentro do assunto de História do Brasil, a gente vai tentar resolver algumas questões e pensar como que Guerra Fria e ditadura militar se encontram dentro da história. Vamos lá? A aula de hoje começa então com esse assunto super importante, que é a Guerra Fria. Entre 1947 e 1991, a gente tem um período extenso de mais ou menos 45 anos, quase meio século, que a gente teve o mundo dividido entre dois grandes blocos, entre dois grandes grupos, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito que nunca chegou a acontecer em vias de fato no espaço militar, nunca chegou a acontecer em vias de fato no mundo bélico, foi um confronto que se deflagrou em muitos aspectos da vida das pessoas. Na parte econômica, na parte política, a partir dos esportes e até fora do planeta, no que nós chamamos de corrida espacial. Neto, Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, é preciso que a gente retome e volte um pouco antes mesmo desse período. A gente não pode esquecer que Guerra Fria está completamente ligado ao fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos voltar um pouquinho e pensar como é que termina a Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu nesse conflito, e aí sim a gente vai conseguir entender como é que começa esse período conhecido como Guerra Fria. Ora, o fim da Segunda Guerra Mundial está marcado pela explosão das duas bombas atômicas no Japão, lançadas justamente pelos Estados Unidos, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki, que determinaram ali a rendição japonesa. O fato de possuir essas bombas atômicas, o fato de possuir um arsenal nuclear, torna os Estados Unidos um país muito importante nesse cenário pós-guerra. Torna os Estados Unidos um dos principais países de potência bélica no mundo. Entretanto, não é o único. Em busca dessa hegemonia, existia uma concorrência muito forte do lado do leste europeu. E essa concorrência muito forte, ela vinha se formando desde o final da Primeira Guerra Mundial. Temos que lembrar que lá em 1917, a Rússia passa por o que nós conhecemos e chamamos de Revolução Russa. A partir de então, o que era o território do Império Russo, ele passa a ser formado e cada vez maior por várias repúblicas no que nós chamaríamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Ora, ao fim da Segunda Guerra Mundial, então, nós temos, de um lado, a potência dos Estados Unidos, a potência norte-americana, que era os Estados Unidos, possuidora de uma bomba atômica, e nós temos do outro uma superpotência, que é a União Soviética, que neste momento, ao fim da Segunda Guerra, não possui a bomba atômica, mas que nós já podemos pensar que essa Guerra Fria vai ser também uma corrida para conseguir e obter estas bombas. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que a União Soviética iguala o potencial bélico com os Estados Unidos logo no início da Guerra Fria. Ora, a União Soviética é responsável por uma das maiores derrotas na história da Segunda Guerra Mundial, que é justamente a vitória sobre o exército de Hitler, lá o exército da Alemanha nazista. Esses dois pontos, ou esses dois fatores, já nos finais da Segunda Guerra Mundial, colocam Estados Unidos e União Soviética como duas grandes potências para a gente pensar essa segunda metade do século XX. Essas duas superpotências nunca chegaram a se enfrentar, nunca chegaram a ir ao campo de batalha um contra o outro. Muito se fala que provavelmente se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui, né? Não teria tido condições de permanência de vida no planeta, pois os dois conseguiram rapidamente ter um arsenal de guerra e ter bombas suficientes para destruir o planeta várias vezes. E talvez por isso, por não conseguir ser uma paz que apaziguasse todos os ânimos naquele período, mas também por não ter a pretensão de ter uma guerra a ponto de destruir tudo, que a parte da segunda metade do século XX fica conhecida por esse termo. É uma guerra, mas é uma guerra congelada, é uma guerra fria, é uma guerra que passa por todos os âmbitos, mas não chega a vias de fato no mundo bélico. Todos os âmbitos, nós vamos começar aqui pela questão das ideologias conflitantes. Quais eram essas duas ideologias conflitantes que nós temos aqui para o período da Segunda Guerra Mundial? Primeiro, os Estados Unidos, ideologicamente colocado como um país capitalista, né? Liderando o lado da Europa Ocidental, principalmente os países que tinham sido destruídos pela Segunda Guerra Mundial e liderando principalmente uma intervenção norte-americana na América. Do outro lado dessa ideologia conflitante,
a gente tem justamente o socialismo soviético, né? Ora, de um lado o capitalismo norte-americano, do outro lado o socialismo soviético. Essas duas ideologias, esses dois grupos, eles são pontos de partida para a gente entender como em 47 o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, ele fala o seguinte discurso: olha, de um lado tem os Estados Unidos, um país democrático que vai libertar o mundo do perigo que é o comunismo, o socialismo soviético. A partir dessa declaração, rompe-se as relações que existiam entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrar ainda de Segunda Guerra Mundial. Os dois lutaram lado a lado, eram aliados na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a partir de 47, essa aliança ela começa a se romper, ela começa a ser cada vez mais frágil e, de fato, ela se rompe com a Guerra Fria. Um outro ponto que a gente tem que destacar, e aí não pode esquecer de forma nenhuma, são as alianças que cada grupo vai formar nesse período, né? A criação da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, feito pelos Estados Unidos em 49, que reunia militarmente os países ocidentais justamente para ampliar a área de intervenção norte-americana, e a resposta dada pela União Soviética, justamente o Pacto de Varsóvia, que colocava essa maneira de intervir nos países do leste europeu a partir da União Soviética. A OTAN de um lado, o Pacto de Varsóvia do outro, mostrava como os dois países estavam buscando ampliar suas áreas de interesse. É um mundo que a gente chama de bipolarizado, o mundo bipolar, onde nós temos duas grandes potências e cada uma dessas duas grandes potências buscam ampliar as suas áreas de interesse. Outro ponto super importante para a gente pensar esse período da Guerra Fria, questões que são cobradas aos montes nos vestibulares, tanto da UES como no Enem, é a questão da corrida armamentista. Eu falei lá no início da aula, né, que rapidamente a União Soviética iria igualar esse aspecto norte-americano de possuir a bomba atômica. Ainda na década de 40 e no começo da década de 50, a União Soviética tinha os mesmos poderios bélicos que os Estados Unidos, né? O desenvolvimento da bomba atômica, o desenvolvimento de armas nucleares, o que poderia ter levado o planeta a uma destruição. Outro ponto super importante que a gente tem que pensar ainda nesse aspecto da Guerra Fria é a corrida espacial. Se ao mesmo tempo nós tínhamos um conflito de ideologias, nós tínhamos um conflito de busca de armamento cada vez maior e uma corrida pelas armas nucleares, a corrida espacial foi um outro aspecto dessa Guerra Fria. Ficou pequeno o planeta para os dois, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, que buscavam justamente ampliar as suas zonas de intervenção, não apenas na América, não apenas na parte ocidental da Europa ou no leste europeu. Há uma disputa cada vez maior pelo espaço. E essa corrida espacial, ela é também uma forma de propaganda e também uma forma de fortalecer a ideologia de cada um dos lados. A ideologia capitalista, a ideologia socialista, qual é a que consegue desenvolver mais a ciência, qual é aquela que consegue chegar ao espaço primeiro. E a gente pode dizer que os soviéticos, em boa medida, venceram, né? Os cosmonautas venceram em boa medida o que os astronautas nos Estados Unidos fizeram. Ora, é da União Soviética o primeiro envio de satélite tripulado, né? A cadela Laika é o primeiro ser vivo a ser enviado para o espaço, enviado pelos soviéticos, assim como a primeira expedição feita, tripulada por seres humanos, né? A ida do Yuri Gagarin para o espaço, muito antes daquilo que ficou talvez a ida ao espaço mais famosa apenas no final da década de 60, que foi a chegada do homem à Lua. Geralmente, quando a gente pensa nessa corrida espacial, um dos episódios mais recorrentes é a chegada do homem à Lua em 1969 pelos Estados Unidos, né? A chegada do Neil Armstrong lá, o primeiro passo para o homem, um grande passo para a humanidade, a famosa frase que o astronauta americano utiliza. Entretanto, não é um fato isolado, mas é uma corrida onde os dois países, né, as duas potências, estavam lado a lado tentando, entre outras coisas, entre outros investimentos, demonstrar como que o lado capitalista ou o lado socialista conseguia expandir e conseguia convencer corações e mentes. Um outro ponto para a gente não perder de vista dentro do assunto de Guerra Fria é nós pensarmos todos os confrontos regionais
que tiveram nesse período e a participação tanto de Estados Unidos quanto de União Soviética. Ora, a gente cita aqui as guerras na Ásia, as guerras no Oriente Médio, na África e as ditaduras militares na América Latina. Eu quero que você preste bastante atenção nesse tópico, porque a segunda parte da nossa aula vai ser justamente sobre as questões das ditaduras na América Latina. Veja, na impossibilidade da gente ter uma guerra, um confronto entre Estados Unidos e União Soviética, eu costumo dizer que todo pau ímpar que teve no mundo, de um lado tinha um americano e de outro lado tinha um soviético. Das várias guerras que aconteceram, nós poderíamos falar aqui da Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, Guerra das Coreias e todas as ditaduras militares na América Latina, assim como a Revolução Cubana, vizinha aos Estados Unidos. Em todos esses conflitos, nós tivemos participação, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, apoiando um lado e outro. Inclusive, eu incentivo você a procurar e estudar um pouquinho mais sobre cada um desses conflitos e ver como que a parte da Guerra Fria toca belicamente a participação dos Estados Unidos e da União Soviética dentro desse conflito. Eu queria destacar, dentre todos eles, a participação dos Estados Unidos nas ditaduras da América Latina. Daqui a pouquinho nós vamos ver como os Estados Unidos apoiaram a questão da ditadura aqui no Brasil. Mas não apenas no Brasil houve essa participação. Era uma tentativa de garantir a intervenção norte-americana em um território que era essencial e que não poderia ser perdido por os soviéticos. Assim a gente tem intervenção norte-americana no Brasil, na Argentina, no Chile, países que passaram por ditaduras nessa segunda metade do século XX, principalmente na tentativa de afastar o que foi chamado de um perigo do comunismo. Vamos para a questão? Vamos ver como é que isso é cobrado na prova do Enem? Vamos lá. Leiam comigo, a gente vai tentar resolver essa questão. Eu queria, se você precisar, se você gostar, se você preferir, você pode dar um pause, tentar resolver a questão e depois retornar para a gente fazer juntos. Então, questãozinha que caiu no Enem há algum tempo e é justamente sobre esse assunto da Guerra Fria e a participação dos Estados Unidos e União Soviética. Acompanhe a leitura. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sobre um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. É um texto do Eric Hobsbawm e eu queria chamar a atenção para alguns tópicos desse enunciado da questão. Vamos lá. Não posso esquecer de forma nenhuma a evidência das bombas atômicas como um fator predominante para a gente pensar esse início da Guerra Fria. Apesar disso, a história desse período foi reunida sobre um padrão único de situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. Veja, o Hobsbawm está colocando aqui, desde o lançamento das bombas atômicas em 1945 até a desintegração da União Soviética em 91, como a baliza, como um ponto de início e de partida para a gente entender esse período conhecido como Guerra Fria. Entretanto, esse não é um período homogêneo. A gente pode ter e deve ter esse cuidado de perceber que nesses 45 anos existiram aproximações e distanciamentos. Existiram tentativas de acordos e pontos em que o mundo viu um grande medo da guerra realmente acontecer. Um desses episódios, eu queria te incentivar a procurar e estudar um pouquinho mais sobre isso, é a crise dos mísseis, quando a União Soviética tentou instalar uma base aqui na América Latina, justamente muito próximo aos Estados Unidos, e que a gente viveu ali um período de terror que quase a guerra de fato começaria. Vamos para a questão de novo. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. Vamos lá. Item por item, e aí a gente vai tentar a cada item encontrar qual é o erro ou se o item está perfeito para a gente marcar. Item A. Esse período conhecido como um choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30. Esse item estaria certo ou estaria errado? Vamos lá, vamos marcar e vamos ler de novo o que estaria correto e o que estaria errado nele. Choque ideológico, correto? Guerra Fria é conhecida por ser um choque ideológico. Até aqui, ok. Entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. De nenhuma maneira, eu poderia marcar que a participação desse choque ideológico
se dá pela Alemanha nazista. Lembrar que a Alemanha nazista perdeu a Segunda Guerra Mundial, está completamente destruída, inclusive está dividida entre 4 países, de um lado a Alemanha Oriental, liderada ou governada pela União Soviética, e do outro a Alemanha Ocidental, dividida entre França, Inglaterra e os Estados Unidos, justamente, né? Um ponto aqui que a gente não pode esquecer também, para a gente lembrar de falar da Alemanha, é que a capital, Berlim, foi dividida ao meio, né? A construção do Muro de Berlim, que impedia a passagem das pessoas entre a Alemanha, a Berlim Oriental, para a Berlim Ocidental. De um lado da Berlim Oriental, governado pela União Soviética, do outro lado pelos Estados Unidos. Então, de forma nenhuma, eu marcaria o item A, justamente por colocar a Alemanha nazista dentro desse contexto da Guerra Fria. O outro erro que tem nesse item é justamente apontar que foi durante os anos 30, né? Pelo contrário, nos anos 30 a gente tinha justamente esse ápice da Alemanha nazista, mas a Guerra Fria ela foi na segunda metade do século XX. Letra B. Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Corrida armamentista é um tópico ou é uma expressão correta para eu pensar a Guerra Fria, contudo o restante do item mostra completamente inadequado, né? Entre as potências imperialistas lá do final do século XIX, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Eu poderia dizer que as potências imperialistas organizaram ou foram favoráveis para que houvesse ali a Primeira Guerra Mundial. Mas de forma nenhuma isso está dentro do contexto da Guerra Fria. O contexto da Guerra Fria é segunda metade do século XX, concorrência ou disputas imperialistas e Primeira Guerra Mundial é começo do século XX. Letra C. Constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Item bonito, item perfeito, por desencargo de consciência, nós vamos ler o item D e o item E para a gente encontrar os erros dele. Letra D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. Item que começa também correto, né? Disputa pela supremacia da economia mundial. Tudo certo, até aqui nenhum problema. Entre o Ocidente, que no caso seria representado pelos Estados Unidos, e as potências orientais, que aqui ele deveria ter colocado, pelo menos, entre as potências do leste europeu, no caso, a União Soviética. Ele optou por colocar as potências orientais como a China e o Japão. Não posso esquecer, justamente o Japão, que tinha passado pelas bombas atômicas, não poderia ser uma potência nesse momento. Então a gente vai riscar China e Japão e potências orientais. Esse item está incorreto. Letra E. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Veja que ele toma aqui duas referências geográficas, né, para a gente pensar o sul global e para a gente pensar a parte do hemisfério norte, né, como se houvesse uma divisão entre o sul global socialista e o hemisfério norte capitalista. Item também completamente errado e a gente fica com a resposta correta, letra C. Constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Ok? Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima assunto. Dito isso, feito toda essa contextualização para a gente pensar a Guerra Fria, nós vamos tentar fazer um paralelo e perceber como que concomitantemente, simultaneamente, qual era a situação no Brasil. Lá na parte que nós estávamos falando sobre Guerra Fria, eu disse para vocês, olha, uma das áreas de intervenção dos Estados Unidos na América foi justamente patrocinar, apoiar, servir militarmente as ditaduras militares na América Latina. Concomitante ao período da Guerra Fria, que vai entre 47 e 91, nós acabamos de estudar isso, a gente tem dentro desse arco temporal um período que na história do Brasil fica conhecido como ditadura civil-militar. A ditadura militar que vai de 1964, até 1985. Eu queria que você conseguisse traçar os paralelos e perceber como que a ditadura militar no Brasil ela não está desassociado à Guerra Fria. Como que um evento não está desassociado ao que estava acontecendo para além do território, para além da fronteira do território nacional. Veja, o período da ditadura militar, ele inicia em 64 com um golpe dado pelos militares aqui no Brasil. Golpe esse apoiado numa operação norte-americana bélica
chamada e conhecida como Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun foi a operação batizada pelos Estados Unidos de apoio ao exército brasileiro. Caso o golpe militar dado no presidente João Goulart não tivesse dado certo, a Operação Brother Sun interveria militarmente no Brasil para garantir o apoio e garantir que os militares chegassem ao poder. Esse é um bom exemplo para a gente pensar como que a Guerra Fria ela encontra e ela dialoga com a história do Brasil para além daquele conflito entre capitalismo e socialismo, mas para a gente pensar como que os norte-americanos interviram militarmente em apoiar ditaduras tanto no Brasil como na Argentina e no Chile. A Operação Brother Sun, então, ela inaugura esse apoio à ditadura militar no Brasil para que os militares chegassem ao poder, justamente o apoio norte-americano dado aos países na América Latina nesse período. E aí a gente precisa retomar alguns tópicos para a gente pensar e relembrar ditadura civil-militar. Primeiro tópico desse, né? A ditadura é um período de exceção da democracia. É um período onde os direitos democráticos, os direitos políticos são suspensos. A partir de atos institucionais, 5 militares se alternam no governo, sem o direito de eleição, sem o direito de escolha do povo, sem o direito de voto. E dentro desses tópicos, dentro desses pontos mais importantes, o que a gente sempre vê referindo-se às questões de vestibulares, o que a gente sempre cai nas questões de vestibulares, é pensar alguns decretos, alguns atos institucionais que foram perpetrados, que foram colocados a posto da prática pelos militares aqui no Brasil. Neto, um desses atos que a gente mais encontra e que é mais recorrente nas questões de vestibulares é o ato institucional número 5, o AI-5. Por que o AI-5 é aquele dos 13 atos institucionais o mais recorrente? Porque esse é o ato institucional que dá plenos poderes políticos aos militares e suspende os direitos políticos do cidadão comum, né? Como, por exemplo, o direito de habeas corpus. A partir do AI-5, há um recrudescimento, há uma maior força dos militares no governo aqui no Brasil. E esse governo militar apoiado por civil. Por isso que muitas questões, o termo pode aparecer ditadura civil-militar. Outra característica super importante da ditadura militar nesse período, a perseguição aos opositores, visto como terrorista, e aí de novo a gente dialoga com a Guerra Fria, colocado sempre naquele ponto do perigo do comunismo, né? Aquele comunismo que parece iminentemente pronto a atacar o Brasil, vindo da União Soviética, ou vindo desse contexto que o mundo vive entre Estados Unidos e Guerra Fria. O perigo do comunismo, o perigo vermelho, né, vai ser sempre retomado nesse discurso militar, vai ser alimentado nesse discurso militar para justificar aquilo que não tem justificativa, para justificar a tortura, o desaparecimento e mortes. Até hoje a gente convive com corpos que foram desaparecidos durante a ditadura e que nunca foram encontrados. Até hoje a democracia brasileira convive com pessoas que não têm a sua identidade revelada porque naquele momento desapareceram durante o governo militar. Ora, é esse governo militar que dura 21 anos que vai ser apoiado pelos Estados Unidos, que vai estar justamente alinhado ao que está acontecendo na Guerra Fria, para além do espaço território nacional, que a gente vai pensar como que a ditadura consegue se manter nesse período. A partir disso, esse se manter, esse colocar-se em prática para a população comum, a partir de uma censura muito grande, né? A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que vai censurar jornais, que vai censurar teatro, espaços culturais, produção musical, é justamente a partir da censura que nós entendemos e que nós percebemos como que os militares foram criando narrativas para se manter no poder e evitar que boa parte da população soubesse ou tomasse partido justamente contra o governo militar. Obviamente que nesses 21 anos de ditadura a gente passou por movimentos de resistência e esses movimentos de resistência nunca deixaram de existir. É o caso da gente pensar as guerrilhas urbanas, as guerrilhas camponesas, o movimento estudantil, as greves que aconteceram dos vários setores dos trabalhadores, dos operários, e a partir desse movimento de resistência a gente tem o tempo inteiro uma luta entre quem estava no governo, quem estava no poder, no caso os militares, e aqueles que começavam ou foram identificados como terroristas, né? Quem são esses terroristas? Quem são esses perigosos em nome da pátria? É justamente a classe estudantil, a classe trabalhadora, aqueles que estavam na rua protestando, aqueles que eram presos, aqueles que eram barbaramente torturados nas prisões, que eram identificados
obviamente, como comunista. Eu não posso esquecer do que está acontecendo no restante do mundo. E por fim, a gente tem um desmembramento da ditadura militar a partir do fim da União Soviética lá na Guerra Fria. Ora, a União Soviética ela vai se desintegrar em 91 e já na década de 80 há uma dificuldade por parte dos militares para justificar justamente a manutenção de um governo autoritário, de um governo sem eleição, e ficou muito difícil também justificar esse perigo vermelho, essa iminente invasão comunista que aconteceria no Brasil. Então, na década de 80, a ditadura começa a abrir-se temporariamente, de forma muito lenta, de forma gradual, concedendo, entre mil aspas, anistias aos presos políticos, aqueles que tinham sido exilados nesse período. E aí, em 85, a gente tem uma passagem para um período que começa a ser de eleição indireta e só depois de eleição direta. Aí a gente vai fazer uma questão também para tentar perceber como que ditadura civil-militar brasileira e Guerra Fria se encontram no Enem. Vamos lá? Questão 2 da nossa aula. Nas décadas de 1960 e 1970, olha só o período da ditadura militar e da Guerra Fria, a América Latina viveu a experiência de inúmeros golpes que deram início a ditaduras militares, que apesar das diferenças entre si, apresentam características comuns. Veja, ditadura militar no Chile, na Argentina, no Brasil, tem aspectos e tem pontos que se tocam, mas tem histórias comuns também, né? Tem aspectos que se tocam, mas tem aspectos singulares também. Desses aspectos singulares entre as três, a gente vai ter, por exemplo, a participação dos Estados Unidos apoiando o golpe. Das alternativas abaixo, quais apresentam afirmativas que expressam corretamente esta ideia? Nós temos uma questão com 4 afirmativas. Nós vamos ler as 4 afirmativas e depois nós vamos ler os itens para ver qual item se encaixa perfeito nas afirmativas corretas. Primeira afirmativa. Em todos esses regimes militares, as instituições representativas sofreram abalos. Correto, professor? Até aqui? Correto. Ocorreu a falência ou crise aguda dos partidos políticos. Lembrar que na ditadura militar os partidos políticos foram suspensos. Aqui no Brasil, por exemplo, existiu o bipartidarismo. Apenas poderia ter a Arena, que era o partido dos militares, e o MDB. Os outros partidos foram colocados na ilegalidade. Assim como a militarização da vida política em geral. Exemplo disso é a militarização do 7 de setembro, né? Passou-se a ter no 7 de setembro os desfiles militares, a vida comum passa a ser militarizada. O item 1 é um item perfeito, um item correto, a gente já deixa aqui ele pronto para pensarmos como que esse item ele vai nos ajudar na resolução da questão. Pronto. Item 2. O governo dos Estados Unidos, profundamente envolvido na Guerra Fria, olha o contexto que a gente estava estudando, no continente asiático, não participou diretamente dos golpes militares ocorridos nesta época na América Latina. Ora, nós acabamos de ver que os Estados Unidos participam efetivamente, não apenas apoiando no diálogo, não apenas apoiando ideologicamente, como concedendo material bélico para que esses grupos militares tivessem sucesso nos seus golpes na América Latina. Essa parte do não participou, a gente risca e não coloca o item 2 como um item correto. Item 3. A nova ordem política que se institucionalizou a partir destes golpes militares procurou se legitimar em nome dos princípios contidos na doutrina de segurança nacional, cujo ponto central era impedir a iminente ameaça comunista no continente. Item perfeito para a gente pensar como que os golpes militares na América Latina dialoga com esse termo, né? A justificativa da ditadura militar é justamente a doutrina de uma segurança nacional. Segurança nacional contra quem? Qual é a ameaça que essa segurança nacional precisa se colocar? Contra a iminente ameaça comunista. Veja como esse discurso ele perde completamente o sentido com a desintegração da União Soviética. Se a União Soviética se desintegra no final da década de 80 e em 91, como eu vou manter esse discurso de ameaça, já que não existe mais tão fortemente esse mundo bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética? Então, item 3, item correto. 4. De maneira geral, nos novos governos autoritários nascidos deste golpe, ocorreu o desmantelamento das organizações sindicais, correto,
por meio da supressão dos direitos de greve, ok, da intervenção nos sindicatos, perfeito, da prisão e assassinato de líderes trabalhistas. Item perfeito, correto, item bom para estudo e de resumo do que foi a ditadura militar. Questão diz, assinale a alternativa correta. Letra A, apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas, já vimos que não. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3, se tem um 2 nós não marcamos. Letra C, apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas, já vimos que são 3. E o item D, apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Item D, para a gente marcar e ser feliz. Letra E, por desencargo de consciência, todas as afirmativas estão corretas. Nós vimos que um item não era o correto. Agora, para a gente concluir, eu queria deixar 3 dicas para a gente continuar esse estudo e continuar pensando nessa aula após o término do vídeo. Essas 3 dicas são, queria que você assistisse ou ouvisse o podcast Guerra Fria, 4 décadas de polarização mundial, do canal História FM. Excelente podcast, excelente dica para quem está estudando para o Enem. Caso você queira ver o filme, a gente tem 13 dias que abalaram o mundo. Espetacular para a gente pensar essa crise dos mísseis e principalmente esses momentos de tensões entre Estados Unidos e União Soviética. E uma dica de livro, um podcast, um filme e um livro, que é o livro do Fernando Gabeira, que também tem em formato de filme, está disponível também nas plataformas da internet, que é O Que É Isso, Companheiro? Um relato justamente da participação do Fernando Gabeira contra a ditadura militar no Brasil, a partir de um movimento chamado MR8. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estudem e tenham muito sucesso no Enem. Valeu, um abraço.